As palavras saíram da boca do meu filho como facas afiadas cortando o silêncio da sala. Mãe, a senhora só dá trabalho. Fica doente, gasta remédio, come nossa comida. A senhora é um peso morto nesta casa. Senti meu coração parar por um segundo. Ali estava eu, Rosa, 73 anos, sentada na poltrona que era minha há 8 anos, desde que vim morar com eles após a morte do meu Antônio. As crianças pararam de brincar. Sandra, minha nora, baixou os olhos como se estivesse envergonhada, mas não disse uma palavra sequer em minha defesa. O silêncio pesou sobre todos nós como uma lápide. Gabriel, meu neto de 16 anos, fingiu não ter ouvido, mexendo no celular com mais intensidade. Júlia, a pequena de 8 anos, me olhou com aqueles olhos grandes e confusos, sem entender por que o papai estava gritando com a vovó. E Bruno, de 12 anos, simplesmente levantou e saiu da sala, como se aquela cena fosse algo comum, rotineiro. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos meus pulmões como se fosse a primeira vez em anos. Olhei para o Carlos, meu único filho, aquele menino que eu carreguei no colo por noites inteiras quando tinha febre, que eu levei ao médico centenas de vezes, que eu ensinei a amarrar o sapato, a andar de bicicleta, a ser homem. Agora ele estava ali, aos 42 anos, me chamando de peso morto. Tá bom, meu amor, consegui dizer, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Se é assim que vocês se sentem... Levantei da poltrona devagar, sentindo o peso dos meus anos nas articulações, mas também sentindo algo diferente nascendo dentro de mim. Uma força que eu não sabia que ainda existia. Uma decisão que estava tomando forma na minha mente como uma tempestade que se aproxima no horizonte. Caminhei até meu quarto, cada passo ecoando no corredor, como se eu estivesse caminhando pela última vez naquela casa que havia sido minha por 8 longos anos. 8 anos em que acordei todos os dias às 5:30 da manhã para fazer o café dos netos antes da escola. 8 anos preparando almoço, cuidando de roupas, limpando bagunças, sendo a primeira a acordar e a última a dormir. Fechei a porta do quarto e me sentei na beirada da cama. Ali estava tudo que eu possuía no mundo. Algumas roupas no guarda-roupa, os medicamentos na mesinha de cabeceira, a foto do Antônio na cômoda, algumas lembranças de uma vida inteira guardadas em 2 gavetas. Era pouco, mas era meu. Peguei a mala velha debaixo da cama, a mesma que usei quando me mudei para cá. Nunca pensei que um dia precisaria usá-la novamente. Comecei a dobrar as roupas com cuidado, cada peça carregando memórias. A blusa azul que usei no aniversário da Júlia, a saia marrom que vesti no casamento do sobrinho, o vestido preto que guardei para ocasiões especiais que nunca chegaram. Lá fora, a vida continuava como se nada tivesse acontecido. Ouvi Sandra chamando as crianças para o jantar. Ouvi Carlos ligando a televisão. Ouvi os barulhos normais de uma família normal. Uma família que acabara de decidir que eu não fazia mais parte dela. Mas pela primeira vez em 40 anos de dedicação total aos outros, eu ia fazer algo que ninguém esperava. Algo que eu mesma não esperava até aquele momento. Ia embora. Não porque estivesse brava ou magoada, embora estivesse as 2 coisas. Ia embora porque finalmente havia entendido que, às vezes, a única forma de mostrar nosso valor é a nossa ausência. Peguei meus documentos na gaveta, guardei o dinheiro da aposentadoria que sempre deixei disponível para ajudar com as despesas da casa e fechei a mala. Não levei muito, mas levei o suficiente. Levei minha dignidade, que havia sido pisoteada naquela sala. Levei meu amor próprio, que havia sido esquecido em algum lugar entre tantos anos de servir aos outros. E levei uma lição que estava prestes a ensinar. Sentei na cama mais uma vez e escrevi um bilhete simples. Foram vocês que quiseram. Agora vão ver como é viver sem esse peso morto. Deixei o papel sobre o travesseiro, peguei a mala e caminhei até a porta. Parei por um momento, olhando pela última vez para aquele quarto que havia sido meu lar. Amanhã, quando acordassem, eu não estaria mais ali. Não haveria café pronto às 6 da manhã. Não haveria almoço esperando quando voltassem.
Não haveria ninguém para lembrar dos remédios, dos horários, das pequenas coisas que fazem uma casa funcionar. Abri a porta e saí, caminhando pelo corredor em silêncio. Na sala, todos estavam jantando, conversando sobre o dia, como se eu não existisse, como se eu já fosse, de fato, um peso morto. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. Lá fora, a noite estava fria e escura, mas eu me sentia estranhamente aquecida por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava fazendo algo por mim. Algo que me fazia sentir viva novamente. Chamei um táxi e dei o endereço da minha irmã Marlene, que morava a 200 quilômetros dali. Durante a viagem, olhei pela janela vendo as luzes da cidade passar e pensei em como a vida pode mudar em um só dia, como uma pessoa pode deixar de ser indispensável e se tornar descartável aos olhos daqueles que mais ama. Mas também pensei em como, às vezes, é preciso partir para que os outros percebam nossa importância, como é preciso nossa ausência para que nossa presença seja valorizada. E pela primeira vez em anos, sorri de verdade, sabendo que estava prestes a ensinar a maior lição da minha vida para as pessoas que mais amava no mundo. Meu nome é Rosa Maria dos Santos, e durante toda a minha vida fui conhecida como a mulher que colocava todo mundo na frente de si mesma. Nasci em 1952, numa cidadezinha do interior onde todo mundo se conhecia e onde ser mãe era considerado a maior honra que uma mulher podia ter. Cresci numa família simples, com mais 6 irmãos, onde aprendi desde pequena que cuidar dos outros era minha responsabilidade natural. Minha mãe, Dona Conceição, sempre dizia: Rosa, você tem jeito para essas coisas. Cuida dos seus irmãos menores enquanto eu vou na roça ajudar seu pai. E eu cuidava. Aos 10 anos, eu já sabia fazer mamadeira, trocar fralda e cantar cantigas de ninar. Quando completei 18 anos, conheci Antônio na festa junina da cidade. Ele era um homem trabalhador, honesto, daqueles que olhavam nos olhos quando falavam com a gente. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com vestido emprestado da minha prima e festa na casa dos meus pais. Antônio trabalhava numa fábrica de móveis e eu cuidava da nossa casa. Tentamos ter filhos por anos, rezando toda noite para que Deus nos abençoasse. Quando finalmente engravidei do Carlos, aos 28 anos, chorei de alegria durante horas. Ele nasceu forte e saudável e, desde o primeiro dia, foi o centro do meu universo. Criamos Carlos com todo o amor que tínhamos. Antônio era um pai presente. Brincava com o menino quando chegava do trabalho. Ensinava futebol no quintal. Eu era a mãe que estava sempre ali, para curar joelho ralado, para ajudar com lição de casa, para contar histórias na hora de dormir. Nossa casa era pequena, mas era cheia de risadas e conversas. Carlos cresceu sendo nosso príncipe. Não porque mimávamos demais, mas porque ele era nosso maior tesouro. Quando adolescente, trazia os amigos para casa e eu sempre fazia aquele lanche especial que eles adoravam. Antônio conversava com ele sobre responsabilidade, sobre ser homem de caráter. Éramos uma família unida, dessas que faziam planos juntos e sonhavam juntos. Quando Carlos se formou em administração, ficamos orgulhosos como só pais podem ficar. Ele conseguiu um emprego bom numa empresa da cidade. Conheceu Sandra numa festa de formatura e se apaixonou perdidamente. Ela era uma moça educada, trabalhava como secretária, vinha de família boa. Aprovamos o namoro desde o início. O casamento deles foi uma festa linda. Economizamos por 2 anos para que tudo fosse perfeito. Eu mesmo fiz os docinhos, ajudei a escolher as flores, organizei cada detalhe. Ver meu filho feliz era tudo o que eu queria na vida. Antônio chorou de emoção quando entregou o Carlos no altar. E eu chorei também, mas eram lágrimas de alegria. Os netos chegaram um por um, cada um trazendo uma alegria nova para nossa família. Gabriel nasceu primeiro, um menino esperto e curioso. Depois veio Bruno, mais quieto, mais carinhoso. Por último chegou Júlia, nossa menina, que parecia uma boneca de tão delicada. Eu era a vovó mais babona do mundo, sempre com doce na bolsa,
sempre disposta a contar uma história ou fazer uma brincadeira. Durante todos esses anos, nossa vida era simples, mas feliz. Antônio e eu envelhecíamos juntos, vendo nossa família crescer. Almoços de domingo em casa, aniversários comemorados em família, Natal com a casa cheia de gente e de amor. Eu cozinhava para todos. Antônio contava histórias dos tempos antigos, as crianças corriam pelo quintal. Mas a vida tem dessas curvas que a gente não espera. Em 2017, Antônio começou a sentir umas dores no peito. Levamos no médico, fizemos exames e descobrimos que o coração dele estava cansado. 52 anos de trabalho pesado, de preocupações, de vida intensa, haviam cobrado o preço. Cuidei dele com todo o amor que tinha, mas em 6 meses perdemos a batalha. Antônio se foi numa manhã de terça-feira, enquanto dormia ao meu lado. Acordei e ele não estava mais ali. 45 anos de casamento, de companheirismo, de amor verdadeiro terminaram assim, de repente. Fiquei perdida. Pela primeira vez na vida não sabia o que fazer, como viver. A casa ficou silenciosa demais, grande demais para uma pessoa só. Carlos e Sandra insistiram para que eu fosse morar com eles. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha, dizia Carlos. As crianças adoram a senhora, completava Sandra. Vai ser bom para todo mundo. Resisti no início. Tinha minha casa, minhas coisas, minha independência. Mas a solidão pesava muito. E ver meus netos crescendo sem mim por perto doía no coração. Então aceitei. Vendi minha casinha, juntei minhas coisas numa mala e me mudei para a casa do meu filho. No começo foi bom. Eu me sentia útil novamente. Acordava cedo, fazia café para todo mundo, ajudava as crianças a se arrumarem para a escola, cozinhava, cuidava da casa, estava sempre disponível quando precisavam. Carlos e Sandra podiam trabalhar tranquilos sabendo que eu estava ali para qualquer emergência. Mas com o tempo, percebi que as coisas foram mudando. O que era gratidão virou costume. O que era carinho virou obrigação. Eu deixei de ser a vovó querida que veio ajudar e me tornei a velha que morava ali. As crianças cresceram e já não precisavam tanto de mim. Carlos começou a reclamar das contas. Sandra começou a fazer comentários sobre minhas despesas. Devagar, sem perceber, fui deixando de ser parte da família para me tornar um peso. E o pior é que eu mesma comecei a acreditar nisso. Comecei a me desculpar por existir, por precisar de remédio, por gastar energia elétrica no meu quarto. Comecei a me sentir culpada por estar ali, na casa que também era minha casa. Até que naquele domingo, Carlos disse o que todos já pensavam há muito tempo, que eu era um peso morto. E naquele momento, entendi que havia perdido não apenas meu marido e minha casa, mas também minha identidade. Havia me tornado uma sombra da mulher forte que sempre fui. Mas sombras também podem ensinar lições. E a minha estava prestes a ensinar a maior de todas. A mudança não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento, como uma erosão silenciosa que vai carregando pedaços da nossa alma sem que percebamos. No primeiro ano após a morte do Antônio, ainda era a vovó querida que havia chegado para ajudar. Todos me tratavam com carinho, com aquela delicadeza especial que dedicamos a quem está de luto. Gabriel, que na época tinha apenas 8 anos, corria para me abraçar quando chegava da escola. Vovó, você pode me ajudar com a lição? Perguntava, subindo no meu colo com aquela confiança inocente das crianças. Bruno, com apenas 4 anos, havia se apegado a mim de uma forma especial, talvez sentindo que eu precisava de carinho tanto quanto ele. E a pequena Júlia, recém-nascida, era a minha maior alegria, meu raio de sol nos dias mais escuros. Carlos e Sandra pareciam genuinamente felizes com minha presença. Que bom que a senhora está aqui, mãe, dizia Carlos todas as noites quando chegava do trabalho e via o jantar pronto, as crianças banhadas e felizes. Sandra sempre agradecia. Não sei o que faria sem a senhora, vó Rosa. As crianças adoram ficar com a senhora. Eu me sentia útil, necessária, parte importante daquela engrenagem familiar. Acordava às 5:30 da manhã. Preparava o café,
Organizava as mochilas das crianças, ajudava Gabriel com o uniforme da escola. Quando Sandra saía para trabalhar, eu assumia o comando da casa com naturalidade, como se tivesse nascido para aquilo. Mas foi no segundo ano que comecei a perceber os primeiros sinais de mudança. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Sandra começou a questionar algumas das minhas decisões com as crianças. Vó, não acha que o Gabriel está ficando muito dependente da senhora? Disse uma vez, quando o meu menino pediu minha ajuda com algo que já sabia fazer sozinho. Talvez seja melhor ele aprender a se virar. Na época, achei que era apenas preocupação materna, aquela coisa natural de querer que os filhos desenvolvam independência. Concordei e comecei a deixar Gabriel resolver mais coisas sozinho. Mas percebi que, aos poucos, minha opinião sobre as crianças foi sendo menos consultada. As decisões sobre horários, atividades, disciplina passaram a ser tomadas sem minha participação. Carlos também começou a mudar. As conversas que tínhamos sobre o dia dele, sobre o trabalho, sobre a vida, foram se tornando mais curtas, mais superficiais. Quando eu tentava dar algum conselho ou compartilhar alguma experiência, ele respondia com um distraído, como se estivesse apenas sendo educado comigo. O primeiro comentário sobre dinheiro veio no 3º ano. Sandra estava organizando as contas da casa quando suspirou alto. Nossa, como tudo está caro! A conta de luz aumentou muito este mês. Olhou para mim e acrescentou, num tom aparentemente inocente. Vó, será que não dá para a senhora apagar mais as luzes do quarto? Fica acesa até muito tarde. Senti um aperto no peito, mas respondi que, claro, que ia ter mais cuidado. Comecei a usar menos o ar-condicionado, mesmo nos dias mais quentes. Apagava a luz assim que terminava de fazer algo, às vezes ficando no escuro para não gastar energia. Mas os comentários continuaram aparecendo. Vó, esses remédios da senhora são caros, né? Disse Carlos um dia, olhando as caixinhas na mesa da cozinha. Não tem genérico, não? Expliquei que o médico havia recomendado aqueles específicos, que alguns não tinham versão genérica. Ele só balançou a cabeça e murmurou algo sobre gastos extras. Foi quando percebi que estava sendo vista não mais como a mãe e a avó que veio ajudar, mas como uma despesa adicional da família. Minha aposentadoria, que sempre deixei disponível para ajudar com os custos da casa, de repente não parecia mais suficiente para cobrir minha presença ali. As crianças também começaram a mudar comigo. Gabriel, agora com 11 anos, já não corria para me abraçar quando chegava da escola. Respondia às minhas perguntas com monossílabos, mais interessado no videogame ou no celular que havia ganhado. Bruno, aos 7 anos, ainda era carinhoso, mas já demonstrava mais interesse em brincar com os amigos do que em ficar comigo. E Júlia, minha pequena, começou a preferir o colo da mãe ao meu. O que mais doía era a indiferença gradual. Não era hostilidade aberta, era algo pior. Era como se eu fosse me tornando invisível. Minhas opiniões deixaram de ser pedidas. Minhas sugestões eram ouvidas com polidez, mas raramente seguidas. Minha presença na sala era tolerada, mas não celebrada. Um dia ouvi Gabriel falando com um amigo no telefone. Ah, é só minha avó. Ela mora aqui mesmo. Só minha avó. Como se eu fosse um móvel antigo que havia sempre estado ali, sem importância particular, sem história, sem valor afetivo. Sandra começou a fazer sugestões cada vez mais diretas. Vó, a senhora não acha que seria legal conhecer outros lugares? Minha tia mora numa cidade bem bonita, com um clima gostoso para pessoas da idade da senhora. Ou então, vó, vi uma reportagem sobre umas residências muito boas para idosos. São como hotéis, sabe? Com atividades, pessoas da mesma idade. Carlos apoiava as sugestões da esposa com um entusiasmo que tentava disfarçar de preocupação. É, mãe, a senhora merece conhecer gente nova, ter suas próprias atividades. Aqui a senhora só fica cuidando de casa e de criança. Eles não percebiam que cuidar de casa e das crianças não era um fardo para mim. Era a minha razão de existir. Sem isso, eu não sabia quem eu era. Havia passado a vida inteira sendo útil para alguém,
E agora me sugeriam que eu fosse ser feliz sozinha, numa idade em que fazer novos amigos é quase impossível. As refeições em família ficaram diferentes. Antes, era sempre um momento de conversa, de partilha do dia de cada um. Agora, muitas vezes, comíamos em silêncio, cada um no seu mundo. Quando eu tentava puxar assunto, as respostas eram educadas, mas desinteressadas. Às vezes tinha a impressão de que estavam esperando eu terminar de comer para poderem conversar entre eles. O pior era ver que minha ausência nem era notada. Se eu ficava no quarto um dia inteiro, ninguém vinha perguntar se estava tudo bem. Se eu não fazia o jantar, pediam uma pizza sem nem avisar. Se eu não ajudava com alguma coisa, encontravam outra solução sem nem mencionar. Foi então que comecei a entender que havia me tornado exatamente o que Carlos disse naquela noite: um peso morto. Não porque eu fosse inútil ou incapaz, mas porque eles haviam decidido que eu era descartável. E o mais triste é que eu mesma comecei a acreditar nisso. Comecei a me desculpar por tudo. Desculpa, estava atrapalhando? Perguntava quando entrava na cozinha e eles estavam conversando. Desculpa, posso passar? Dizia no corredor da minha própria casa. Desculpa por existir, pensava toda manhã ao acordar. Até que naquele domingo fatídico, quando Carlos finalmente disse em voz alta o que todos já pensavam há muito tempo, eu entendi que havia chegado ao fundo do poço. E às vezes é preciso chegar ao fundo para descobrir que ainda temos força para subir. Os últimos meses antes daquele domingo fatídico foram os mais difíceis da minha vida. Pior que a morte do Antônio, pior que qualquer dor física que já havia sentido. Era uma dor da alma, uma sensação constante de que eu estava sobrando neste mundo. Acordava todos os dias às 5:30, não porque alguém precisasse, mas porque meu corpo já estava acostumado com aquele horário. Descia para a cozinha em silêncio, preparava o café, organizava a mesa. Mas agora era diferente. Não havia mais aquela sensação de estar fazendo algo importante. Era apenas uma rotina vazia, um hábito que eu não conseguia quebrar. Gabriel, aos 16 anos, havia se tornado um estranho para mim. Acordava tarde nos fins de semana, comia alguma coisa rapidamente e saía com os amigos. Quando estava em casa, vivia grudado no celular ou no computador. Quando eu tentava conversar, ele respondia sem levantar os olhos da tela. Oi, vó. Tá bom, vó. Depois a gente conversa, vó. Bruno, aos 12 anos, ainda era mais gentil comigo, mas já demonstrava aquela pressa típica de quem está crescendo e descobrindo o mundo. Tinha seus próprios interesses, seus próprios amigos, sua própria vida. Eu havia me tornado parte da paisagem da casa, como uma árvore velha que ninguém mais repara. Júlia, minha pequena de 8 anos, era a única que ainda me procurava às vezes, mas percebi que era mais por hábito do que por necessidade real. Quando tinha algum problema, corria primeiro para Sandra. Quando queria brincar, procurava primeiro os irmãos. Eu era a terceira ou quarta opção, a pessoa que estava disponível quando mais ninguém estava. Sandra havia se tornado especialista em comentários aparentemente inocentes que me deixavam cada vez menor. Vó, a senhora não acha que está exagerando no sal da comida? Faz mal para a pressão da senhora e para todos nós também. Vó, será que a senhora precisa mesmo tomar banho todo dia? A conta de água está muito alta. Vó, esses programas de televisão que a senhora assiste são muito altos. As crianças estão reclamando. Cada comentário era como uma pequena facada. Não era agressivo o suficiente para eu poder reclamar, mas era constante o suficiente para me fazer sentir culpada por ocupar espaço naquela casa. Comecei a comer menos, a falar menos, a existir menos. Tentava ser invisível, não incomodar, não dar trabalho. Carlos estava cada vez mais distante. Chegava do trabalho cansado, estressado, sempre reclamando das contas, dos problemas, das dificuldades. Quando olhava para mim, era com aquela expressão de quem está carregando um fardo pesado demais. Não precisava dizer nada. Eu sentia que ele me via como mais um problema na lista interminável de preocupações da vida adulta.
As noites eram o pior momento. Deitava na cama do meu quarto, que já não parecia mais meu, mas emprestado, e ficava ouvindo os barulhos da casa. Sandra e Carlos conversando no quarto deles, às vezes discutindo sobre dinheiro, sobre as crianças, sobre a vida. Eu sabia que muitas vezes eu era o assunto dessas conversas, embora nunca conseguisse ouvir exatamente o que diziam. O isolamento foi crescendo como uma doença silenciosa. Parei de sair de casa, exceto para ir ao médico quando era absolutamente necessário. Não tinha mais amigas próximas. A maioria havia morrido ou se mudado para longe. Minha irmã Marlene ligava às vezes, mas eu inventava desculpas para não prolongar as conversas, com medo de que ela percebesse como eu estava infeliz. Comecei a ter problemas para dormir. Ficava horas acordada pensando em como minha vida havia chegado àquele ponto. Eu, que sempre fui a pessoa forte da família, a que resolvia os problemas de todo mundo, agora era vista como o próprio problema. Comecei a tomar uns comprimidos para dormir, escondendo de todos porque sabia que seria mais um motivo para reclamação sobre gastos com remédio. A comida perdeu o sabor. Cozinhava por obrigação, não por prazer. Muitas vezes fazia o almoço e ninguém aparecia para comer, cada um resolvendo sua refeição de forma independente. Via minha comida estragando na geladeira e me sentia como se eu mesma estivesse apodrecendo ali dentro. Um dia, Sandra chegou em casa com uns folhetos coloridos. Vó, olha que legal estas opções que encontrei para a senhora, disse, espalhando os papéis sobre a mesa. Eram propagandas de casas de repouso, residências para idosos, lugares onde pessoas da terceira idade podem viver com dignidade e independência, como dizia um dos slogans. Peguei os folhetos com as mãos tremendo. Aquelas pessoas sorridentes nas fotos, participando de atividades, pareciam tão felizes. Será que eu poderia ser feliz assim? Longe da minha família, mas também longe daquela sensação constante de estar incomodando? São lugares muito bons, vó, continuou Sandra. A senhora teria pessoas da sua idade, atividades, cuidados médicos. E nós poderíamos visitar sempre. Carlos concordou com a cabeça, evitando olhar diretamente para mim. É uma ideia interessante, mãe. A senhora merece ter sua própria vida. Minha própria vida. Aos 73 anos, depois de passar a vida inteira vivendo para os outros, eles estavam me sugerindo que eu fosse procurar minha própria vida. Como se eu tivesse guardado uma vida em algum lugar, esperando o momento certo para usá-la. Naquela noite, sentei na beirada da cama e chorei como não chorava desde a morte do Antônio. Chorei por me sentir um estorvo, por não ter mais lugar no mundo, por ter perdido minha identidade junto com meu marido. Chorei pela solidão de estar cercada de família e mesmo assim me sentir completamente abandonada. Foi quando percebi que havia chegado ao momento mais baixo da minha vida, mais baixo que a pobreza da infância, mais baixo que as dificuldades do casamento, mais baixo que a dor da viuvez. Estava vivendo, mas não existindo, respirando, mas não vivendo, ocupando espaço, mas não tendo lugar. E então veio aquele domingo, o domingo em que tudo explodiu. Estávamos todos na sala tentando manter aquela farsa de família unida, quando Carlos finalmente disse o que todos pensavam. Disse que eu era um peso morto. Naquele momento, sentada na poltrona que já não era mais minha, olhando para as pessoas que eu mais amava no mundo me tratando como um problema a ser resolvido, entendi que havia duas opções. Ou eu continuava morrendo aos poucos naquela casa, ou eu fazia algo para mostrar que ainda estava viva. E pela primeira vez em muito tempo, escolhi a segunda opção. Escolhi lutar pela minha dignidade, mesmo que fosse a última coisa que eu faria. Escolhi mostrar que um peso morto não era o que eu era, mas sim o alicerce que sustentava aquela família. Levantei da poltrona com uma calma que me surpreendeu. Não havia mais lágrimas, não havia mais súplicas. Havia apenas uma decisão tomada, clara e firme como uma sentença. Olhei para cada um deles pela última vez naquela condição de suplicante, de pessoa que precisava de caridade. Tá bom, meu amor, disse para Carlos.
E pela primeira vez em anos minha voz soou firme, decidida. Se é assim que vocês se sentem... Não terminei a frase porque não precisava. Todos nós sabíamos o que aquilo significava. Era o fim de uma era, o fim da Rosa que se desculpava por existir, e o começo de algo que eles ainda não conseguiam imaginar. Enquanto caminhava para meu quarto para fazer a mala, senti uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, eu ia fazer algo apenas para mim, por mim. Ia embora, não porque estava com raiva, mas porque finalmente havia entendido o meu próprio valor. E eles estavam prestes a descobrir que sometimes, para conhecermos o valor de alguém, precisamos sentir o peso da sua ausência. A viagem de táxi até a casa da minha irmã Marlene durou 3 horas. 3 horas em que olhei pela janela vendo a paisagem mudar, sentindo que estava deixando para trás não apenas uma casa, mas uma vida inteira. O motorista tentou puxar conversa algumas vezes, mas eu respondia com monossílabos, perdida em meus próprios pensamentos. Quando chegamos na cidadezinha onde Marlene morava, já passava das 11 da noite. Paguei a corrida com o dinheiro que havia guardado e respirei fundo antes de tocar a campainha. Minha irmã abriu a porta ainda de roupão, com cara de quem havia sido acordada. Rosa, meu Deus, o que aconteceu? Perguntou-me, abraçando antes mesmo que eu pudesse responder. Marlene sempre foi mais nova que eu. Tem 68 anos. Mas naquele momento parecia ser a irmã mais velha, me acolhendo como se eu fosse uma criança perdida. Contei tudo para ela naquela mesma noite. Sentamos na cozinha pequena da sua casa, tomando chá e conversando até o amanhecer. Marlene ouvia em silêncio, balançando a cabeça às vezes, segurando minha mão quando as lágrimas voltavam a aparecer. Você fez a coisa certa, Rosa, disse ela quando terminei meu relato. Às vezes a gente precisa sumir para as pessoas perceberem que a gente existe. Ela própria era viúva há 10 anos, vivia sozinha numa casinha simples, mas aconchegante. Tinha uma pequena pensão do marido e cuidava de um jardim que era sua paixão. No primeiro dia, dormi quase 12 horas seguidas. Um sono profundo, sem os pesadelos que me atormentavam na casa do Carlos. Acordei sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não havia ninguém para incomodar, nenhuma conta para me preocupar, nenhum comentário ácido para engolir. Marlene havia preparado um café da manhã simples. Pão caseiro, geleia de goiaba que ela mesma fez, café forte como a gente aprendeu a fazer na infância. Conversamos sobre os velhos tempos, sobre nossos pais, sobre as travessuras que fazíamos quando éramos crianças. Há anos não ria assim, com o coração livre. Rosa, você precisa se lembrar de quem você é, disse Marlene, me olhando com aquela seriedade carinhosa de irmã mais nova. Você não é a mulher que eles fizeram você acreditar que era. Você é a Rosa que criou um filho maravilhoso, que cuidou do Antônio com amor por 45 anos, que sempre foi o porto seguro de todo mundo. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Durante tantos meses eu havia me esquecido de quem eu realmente era, focando apenas em como os outros me viam. Havia perdido minha identidade no meio de tantas críticas e indiferença. No segundo dia, meu telefone começou a tocar. Era Carlos. Não atendi. Depois Sandra. Também não atendi. Gabriel mandou uma mensagem. Vó, onde a senhora está? A mamãe quer saber. Não respondi. Pela primeira vez em anos, eu não estava disponível para resolver os problemas dos outros. Marlene e eu passamos o dia cuidando do jardim dela. Mexer na terra, plantar flores, sentir o sol no rosto, tudo aquilo me fazia lembrar de quem eu era antes de me perder naquela casa. Conversamos sobre planos, sobre sonhos que eu havia guardado em alguma gaveta da memória. Por que você não fica aqui comigo? Sugeriu Marlene. A casa é pequena, mas tem um quartinho dos fundos que dá para arrumar. Podemos dividir as despesas, fazer companhia uma para a outra. 2 irmãs viúvas cuidando uma da outra. A ideia me assustou no início. Eu sempre havia vivido cuidando de outras pessoas. Marido, filho, netos. A perspectiva de viver para mim mesma, de ter minha própria rotina, meus próprios horários, parecia estranha demais. O telefone não parava de tocar. No terceiro dia, eram mais de 20 chamadas perdidas.
Carlos, Sandra, até mesmo Gabriel havia ligado várias vezes. Finalmente, atendi uma chamada da Sandra. Vó, pelo amor de Deus, onde a senhora está? Estamos todos preocupados, disse ela, com uma aflição na voz que não conseguia esconder. A Júlia não para de perguntar pela senhora. O Gabriel está nervoso porque não consegue encontrar o uniforme de educação física. E o Bruno chorou ontem porque disse que só a senhora sabe fazer aquele mingau que ele gosta. Ouvi tudo em silêncio, sentindo uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação porque finalmente estavam percebendo minha importância. Tristeza porque havia sido necessário minha ausência para isso acontecer. Estou bem, Sandra, respondi calmamente. Estou na casa da minha irmã, pensando sobre a vida. Mas, vó, a senhora não pode fazer isso conosco. A casa está um caos. Ninguém sabe onde está nada, as crianças estão perdidas e o Carlos... O Carlos está desesperado. Desesperado. A mesma palavra que ele usou para me descrever tantas vezes nos últimos meses. Agora ele estava desesperado. Como a vida dá voltas interessantes. Vocês vão se acostumar, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Vocês são pessoas inteligentes, capazes. Vão conseguir se organizar. Mas, vó? Sandra, eu preciso desligar agora. Conversamos depois. E desliguei. Pela primeira vez em 8 anos, eu havia posto fim a uma conversa quando eu quis, não quando a outra pessoa quis. Durante o resto do 3º dia, o telefone tocou incessantemente. Mensagens chegavam no WhatsApp, aplicativo que Gabriel havia me ensinado a usar. Uma do Carlos. Mãe, por favor, volta para casa. Eu não quis dizer aquilo. Uma da Sandra. Vó, as crianças estão perguntando quando a senhora volta. E, finalmente, uma que me tocou fundo do Gabriel. Vó, me desculpa por ter sido mal educado. Sinto sua falta. Mas eu não estava pronta para voltar. Estava descobrindo algo sobre mim mesma que havia esquecido durante todos aqueles anos de dedicação total aos outros. Eu era uma pessoa interessante. Tinha opiniões, gostos, vontades próprias. Gostava de acordar mais tarde, de tomar café sem pressa, de conversar sobre assuntos que me interessavam. Marlene me mostrou a biblioteca da cidade, um lugar pequeno, mas aconchegante, onde alguns idosos se reuniam para conversar e jogar dominó. Conheci Dona Francisca, uma senhora de 80 anos que ainda dirigia seu próprio carro. Conheci seu João, viúvo há 5 anos, que havia aprendido a cozinhar e agora dava aulas de culinária para outros homens da idade dele. A vida não acaba aos 70, disse Dona Francisca, me olhando com aqueles olhos espertos. Às vezes ela até melhora. A gente se livra das obrigações e pode fazer o que tem vontade de fazer. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar em possibilidades em vez de limitações. Poderia mesmo ficar ali, recomeçar, construir uma vida simples, mas minha. Poderia ser apenas Rosa, não a mãe do Carlos, não a avó das crianças, apenas Rosa. Era uma ideia ao mesmo tempo assustadora e libertadora. E enquanto refletia sobre isso, o telefone continuava tocando, trazendo notícias de uma casa que desmoronava sem minha presença. No 4º dia, as ligações se tornaram mais desesperadas. Era Carlos quem ligava agora, e pela primeira vez em anos ouvi meu filho chorando ao telefone. Mãe, por favor, a senhora precisa voltar. Eu não sei mais o que fazer. A casa está um caos completo. Atendi a ligação, mas meu coração estava protegido por uma armadura nova, feita de autorrespeito e dignidade redescoberta. O que está acontecendo, Carlos? Perguntei, com a calma de quem não precisa mais resolver todos os problemas do mundo. Mãe, é tudo. Simplesmente tudo, ele disse entre soluços. Gabriel não consegue encontrar nada no quarto dele. Ontem ele perdeu a prova de matemática porque não achou o estojo que a senhora sempre organizava. Bruno não consegue dormir porque ninguém sabe contar história como a senhora. E a Júlia? Mãe, a Júlia tem chorado toda noite perguntando onde está a vovó. Cada palavra era como uma pequena vitória, mas também me machucava profundamente. Não era vingança que eu queria, era reconhecimento.
E agora estava chegando, tarde demais, mas estava chegando. E a Sandra? Perguntei. A Sandra está tentando, mãe, mas ela trabalha o dia todo e quando chega em casa está exausta. Ontem ela tentou fazer aquele mingau que o Bruno gosta, mas ficou completamente diferente. O menino nem quis comer. E eu não sei fazer nada dessas coisas, mãe. Não sei onde estão as coisas, não sei os horários das crianças, não sei nem como funciona a máquina de lavar. 42 anos e meu filho não sabia usar uma máquina de lavar. Durante todos esses anos, eu havia feito tudo com tanto zelo que nem percebi que estava criando uma dependência total. Eles não sabiam viver sem mim porque nunca precisaram aprender. Carlos, vocês são pessoas inteligentes. Vão aprender, respondi. Mas minha voz estava menos firme que nos dias anteriores. O choro das crianças sempre foi meu ponto fraco. Mãe, eu sei que fui um idiota. Sei que disse coisas terríveis. Mas, por favor, não nos abandona por causa dos meus erros. As crianças não têm culpa. Essa frase me atingiu como uma bala. As crianças realmente não tinham culpa. Gabriel, Bruno e Júlia estavam pagando pelo erro dos adultos, sentindo minha ausência de uma forma que provavelmente não entendiam completamente. Depois dessa ligação, passei o dia inteiro refletindo. Marlene me encontrou no jardim, sentada no banco debaixo da jabuticabeira, olhando para o nada. Está pensando em voltar? Perguntou ela, sentando ao meu lado. Não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer ficar aqui para sempre. É a primeira vez em décadas que me sinto em paz, que sinto que tenho valor. Mas outra parte de mim, outra parte ainda ama aquelas crianças como se fossem suas próprias filhas, completou Marlene. Era exatamente isso. Não importava como Carlos e Sandra me haviam tratado, Gabriel, Bruno e Júlia eram pedaços do meu coração caminhando pelo mundo. E eles estavam sofrendo. No quinto dia, recebi uma ligação inesperada. Era Gabriel, chorando no telefone. Vovó, por favor, volta. Eu sei que fui mal educado. Sei que não prestava atenção quando a senhora falava comigo. Mas eu sinto sua falta. A casa não é a mesma sem a senhora. Meu coração se despedaçou. Aquele menino de 16 anos, que havia se tornado tão distante, estava ali, vulnerável, pedindo perdão. Vovó, eu não sabia que a senhora era tão importante para nós. Só percebi agora quando a senhora não está aqui. Conversei com Gabriel por quase 1 hora. Ele me contou como havia tentado ajudar os pais, como havia assumido algumas responsabilidades que antes eram minhas, como havia percebido o tanto de trabalho que eu fazia silenciosamente todos os dias. Papai chora toda noite, vovó. Mama também. Eles sabem que fizeram besteira e nós só queremos nossa vovó de volta. Depois dessa conversa, entendi que havia chegado o momento da decisão. Não podia ficar para sempre na casa da Marlene, fugindo dos meus sentimentos e das minhas responsabilidades. Mas também não podia simplesmente voltar, como se nada tivesse acontecido. No 6º dia, foi Sandra quem ligou. Dessa vez, não havia a autoridade artificial dos dias anteriores. Havia apenas uma nora desesperada e uma mãe cansada. Vó, eu preciso pedir perdão. Perdão por todos os comentários maldosos, por toda a ingratidão, por ter esquecido que a senhora é a pessoa que mais fez por esta família. Ela estava chorando. Eu não sabia, vó. Não sabia como era difícil cuidar de tudo sozinha. Não sabia quantas coisas a senhora fazia sem que ninguém percebesse. Sandra me contou como havia tentado manter a rotina da casa, como havia falhado miseravelmente em quase tudo. Ontem tentei fazer o almoço que as crianças gostam, mas queimou tudo. Tentei organizar as roupas, mas não sei o que é de quem. A Júlia perguntou onde estava o vestido rosa, e eu nem sabia que ela tinha um vestido rosa. Era a primeira vez em anos que Sandra me falava como uma pessoa, não como um problema. Era a primeira vez que ouvia reconhecimento em sua voz. Vó, o Carlos está destruído. Ele sabe que errou, sabe que foi injusto. Esses dias sem a senhora fizeram ele perceber que a senhora não era um peso morto. A senhora era o que mantinha esta família funcionando.
No 7º dia, a decisão foi tomada de forma inesperada. Marlene veio me acordar cedo com cara de preocupação. Rosa, o Carlos está aqui. Ele dirigiu a noite toda para chegar até aqui. Está na sala, esperando para falar com você. Encontrei meu filho sentado no sofá da Marlene, com os olhos vermelhos de tanto chorar, as roupas amarrotadas, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Quando me viu, levantou e veio correndo me abraçar, como fazia quando era criança e tinha pesadelos. Mãe, perdão. Perdão por tudo. Perdão por ter sido um filho ingrato, por ter esquecido de tudo que a senhora fez por mim, por ter deixado que tratassem a senhora como um estorvo. Ele chorava como uma criança. Eu não mereço que a senhora volte, mas as crianças precisam da senhora. Segurei o rosto do meu filho com as 2 mãos, olhando nos olhos dele como fazia quando ele era pequeno e precisava aprender alguma lição importante. Carlos, eu vou voltar, mas as coisas vão ser diferentes, muito diferentes. Como a senhora quiser, mãe, do jeito que a senhora quiser. Vou voltar porque amo vocês, porque aquelas crianças são parte de mim, mas não vou mais aceitar ser tratada como um peso. Não vou mais me desculpar por existir, por gastar energia elétrica, por tomar remédio, por comer. Vou voltar como a matriarca desta família, não como uma hóspede indesejada. Carlos concordou com tudo. Prometeu que as coisas seriam diferentes, que ele havia aprendido a lição. E eu acreditei nele. Não porque as pessoas mudassem da noite para o dia, mas porque às vezes é preciso perder algo muito valioso para entender seu verdadeiro valor. Despedi-me da Marlene com o coração apertado. Aqueles 7 dias na casa dela me haviam devolvido algo muito importante: minha identidade. Eu era Rosa, não apenas a mãe do Carlos ou a avó das crianças. Era uma mulher com valor próprio, com direitos, com dignidade. Na viagem de volta, pensei em como a vida pode mudar completamente em apenas uma semana. Como um peso morto pode se transformar no alicerce mais importante de uma família. Como às vezes é preciso partir para ensinar as pessoas como ficar. Quando chegamos em casa, toda a família estava esperando na porta. Gabriel foi o primeiro a correr para me abraçar, seguido por Bruno e pela pequena Júlia, que se agarrou na minha perna como se tivesse medo de que eu desaparecesse novamente. Sandra estava na varanda com os olhos inchados de tanto chorar, esperando sua vez de me pedir perdão. Vovó, a senhora nunca mais vai embora? Perguntou Júlia, com aquela voz pequenininha que sempre derretia meu coração. Não vou embora, minha amor, respondi pegando-a no colo. Mas vocês precisam entender que a vovó não é um móvel da casa. Sou uma pessoa com sentimentos e necessidades também. Nos primeiros dias após meu retorno, todos caminhavam na ponta dos pés ao meu redor, como se eu fosse feita de cristal e pudesse quebrar a qualquer momento. Carlos me perguntava 3 vezes se eu estava bem. Sandra se oferecia para fazer tudo, mesmo sem saber como. As crianças disputavam minha atenção como se quisessem compensar todo o tempo em que me ignoraram. Mas eu havia mudado. A Rosa que voltou para casa não era a mesma que havia partido uma semana antes. Essa nova Rosa estabeleceu regras claras desde o primeiro dia. A partir de hoje, vamos dividir as responsabilidades da casa, anunciei durante o primeiro jantar após meu retorno. Eu não vou mais fazer tudo sozinha. Gabriel, você tem idade suficiente para cuidar do seu próprio quarto e ajudar com as tarefas domésticas. Bruno, você vai aprender a organizar suas coisas. E Júlia, você pode começar ajudando a pôr a mesa. Carlos e Sandra concordaram imediatamente, mas percebi que seria necessário muito mais que promessas para mudar décadas de hábitos. A mudança teria que vir através de ações consistentes, dia após dia. Estabeleci também que terça e quinta-feira à tarde eram meus horários livres. Vou visitar a Marlene, vou à biblioteca, vou fazer coisas que eu gosto. Vocês vão ter que se organizar sem mim durante essas horas. Foi estranho no início, mas libertador. Pela primeira vez em anos, eu tinha um tempo que era só meu. Gabriel foi quem mais rapidamente abraçou as mudanças. Talvez por ser o mais velho,
talvez por ter sentido mais profundamente minha ausência. Ele começou a conversar comigo de verdade, a perguntar sobre minha vida, sobre minha juventude, sobre como era o mundo quando eu era da idade dele. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Vovó, a senhora era rebelde quando era jovem? Perguntou um dia, enquanto me ajudava a dobrar roupas. Muito rebelde, respondi rindo. Uma vez fugi de casa para ir a um baile que meu pai havia proibido. Apanhei muito quando voltei, mas valeu a pena. Gabriel me olhou com admiração. Não sabia que a senhora tinha essas histórias? Por que nunca contou antes? Porque vocês nunca perguntaram, respondi sem amargura, apenas constatando um fato. Bruno demorou um pouco mais para se ajustar às mudanças, mas logo descobriu que gostava de ter responsabilidades. Ensinar-lhe a fazer seu próprio mingau se tornou nosso momento especial todas as manhãs. Agora sei que se a vovó não estiver aqui, eu consigo fazer sozinho, disse orgulhoso um dia. Júlia, pequena como era, adaptou-se com a facilidade das crianças. Pôr a mesa virou uma brincadeira, ajudar a preparar o lanche da escola virou um jogo. E ela aprendeu algo muito importante, que ajudar a vovó não era obrigação, era amor. Sandra foi quem mais demorou para encontrar seu novo lugar nessa dinâmica familiar transformada. Acostumada a ter todos os serviços domésticos resolvidos, precisou aprender a ser mais participativa. Mas descobriu algo surpreendente. Cozinhar junto comigo aos fins de semana se tornou um momento de conversa e conexão que não tínhamos há anos. Vó, como a senhora conseguiu fazer tudo isso sozinha por tanto tempo? Perguntou um sábado enquanto tentava descascar batatas. Porque ninguém me perguntava se eu conseguia, respondi. Apenas esperavam que eu conseguisse. E eu sempre consegui, até o dia que não consegui mais. Carlos foi quem passou pela transformação mais profunda. Aquele homem de 42 anos teve que aprender a cuidar da própria casa, a conhecer os horários dos próprios filhos, a ser realmente presente na rotina familiar. No início foi difícil, mas logo descobriu que participar ativamente da vida dos filhos era muito mais gratificante do que apenas bancar as despesas. Mãe, eu não sabia quantas coisas aconteciam nesta casa todos os dias, disse uma noite, depois de um dia particularmente corrido. Não sabia que o Gabriel tinha dificuldade em matemática, que o Bruno estava sendo importunado por um colega na escola, que a Júlia precisava de um trabalho de ciências. Como a senhora conseguia saber de tudo? Porque eu prestava atenção, respondi. Porque cuidar das pessoas que amamos significa conhecê-las de verdade, não apenas morar na mesma casa que elas. 6 meses depois do meu retorno, a casa havia encontrado um novo equilíbrio. Não era mais apenas a vovó Rosa fazendo tudo para todos. Era uma família de verdade, onde cada um contribuía com o que podia, onde responsabilidades eram compartilhadas, onde minha experiência era valorizada sem que minha personalidade fosse anulada. Continuei acordando às 6 da manhã, porque sempre fui madrugadora, mas agora não era mais para servir aos outros, era por escolha própria. Continuei cozinhando porque amo cozinhar, mas agora Sandra me ajudava e as crianças aprendiam. Continuei cuidando da casa, porque aquela era minha casa também, mas agora todos cuidavam junto comigo. E mais importante, voltei a me sentir uma pessoa inteira, não mais a sombra de mim mesma que havia me tornado, não mais a mulher que se desculpava por existir. Era Rosa, 73 anos, matriarca de uma família que finalmente havia aprendido a me valorizar. 1 ano depois, Gabriel me procurou para uma conversa séria. Vovó, posso perguntar uma coisa? Por que a senhora voltou? Depois de tudo que fizemos, por que não ficou com a tia Marlene e começou uma vida nova? Olhei para aquele menino que estava se tornando um homem, pensando na melhor forma de responder. Voltei porque aprendi que partir às vezes é necessário para ensinar as pessoas como ficar. Voltei porque amo vocês, mas principalmente porque aprendi a me amar também. E descobri que posso amar minha família sem me perder no meio desse amor. E se um dia a gente esquecer essa lição? Ah, meu querido, respondi sorrindo. Agora vocês sabem que eu não sou um peso morto. Sabem que sou o alicerce.
E alicerces podem partir quando não são valorizados. Vocês não vão esquecer essa lição tão cedo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela semana longe de casa foi o maior presente que já dei para mim mesma e para minha família. Foi o momento em que todos nós aprendemos a diferença entre existir e viver, entre ocupar espaço e ter valor, entre ser tolerado e ser amado. Continuo sendo a vovó Rosa, mas agora sou muito mais que isso. Sou uma mulher que conhece seu próprio valor, que não aceita migalhas de afeto, que sabe que o amor verdadeiro não diminui quem amamos, mas os faz crescer. E se alguém me perguntar qual foi a maior lição da minha vida, eu responderia: às vezes, para mostrarmos nosso valor, precisamos ter coragem de partir. Não porque queremos abandonar quem amamos, mas porque queremos ensinar a eles que amor verdadeiro é escolha, não obrigação. É reconhecimento, não tolerância. É celebração, não resignação. Aprendi que não era o fardo desta família. Era, sempre fui e sempre serei o alicerce que a mantém em pé. E alicerces precisam ser respeitados, valorizados e cuidados, porque sem eles tudo desmorona.